Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a executar o tapete que vai encaixado no pé do vaso, do jogo de banheiro em crochê hexágono. Ele é todo trabalhado em barbante número 6 e linha em polipropileno, aquela cetinada. Ele é super fácil de trabalhar, ele é bem prático, é só seguir o passo a passo. A lista de materiais eu estou deixando aqui na descrição do vídeo abaixo, vou deixar no início deste vídeo também. E quero pedir também a todos que, se gostarem desta videoaula, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais com seus amigos e familiares e não deixe de se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Ok, pessoal? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje então. Bom, pessoal, para iniciar a execução do tapete que vai encaixado no vaso, eu vou trabalhar um anel mágico. Se vocês preferirem, vocês podem trabalhar 8 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Eu gosto de trabalhar com um anel mágico, então eu vou deixar o fio curto aqui na frente, o longo atrás, vou girar entre os dois dedos, jogando ele para trás. Vou pegar a agulha, pegar o fio que está lá atrás, trazer aqui na frente. Vou soltar o meu anel e vou segurar o fio e o anel desta forma. Vou subir agora uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. Fora esse ponto alto, nós vamos trabalhar mais 23, totalizando 24. Fiz um ponto alto, 2, 3, 4, eu vou finalizar os meus 24 pontos altos e já retorno. Aqui finalizei os 24 pontos altos em volta do anel, vou puxar o fio e vou pegar o fio que nós iniciamos e vou puxar aqui até fechar bem o anel. Feito isso, vou dar continuidade. Aqui vou nas 3 correntinhas que iniciamos, contar de baixo para cima. 1, 2, na terceira vou introduzir a agulha aqui e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto. Fora isso, vou trabalhar mais 3, totalizando 4. Então, são 2 pontos altos na sequência, 3, 4. Vou subir agora uma correntinha e sem pular nenhum ponto de base, vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, vou aqui, depois que trabalhei o 4º ponto alto, vou no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto e na sequência mais 3, então são 2 pontos altos, 3, 4, uma correntinha sem pular nenhum ponto de base, trabalho mais 4 pontos altos. Eu vou finalizar a carreira trabalhando toda a volta e já retorno com vocês. Aqui finalizei a carreira, trabalhei 6 sequências de 4 pontos altos, intercalados com uma correntinha, trabalhando na direção de cada ponto de base, sem pular nenhum.
ok? Aqui no final, trabalhei os 4 pontos altos, subi uma correntinha, e agora vou aqui nas 3 correntinhas que subimos, contar 1, 2, na terceira vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Na sequência aqui nós temos 4 pontos altos, então eu vou trabalhar no primeiro ponto de base 2 pontos altos no mesmo ponto, e depois no segundo ponto alto acima dele, no terceiro um ponto alto acima dele, e no quarto 2 pontos altos. Aqui vou subir uma correntinha, 2, 3. No mesmo ponto, vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo, vou trabalhar um ponto alto acima. No terceiro, um ponto alto acima. E no quarto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, 2. Vou subir uma correntinha. E na sequência, nos demais, ou seja, nas demais sequências de 4 pontos altos, vou trabalhar da mesma forma que fizemos aqui no início. Trabalhando 2 pontos altos no primeiro, no segundo nós vamos trabalhar apenas um e no terceiro também. E no quarto, 2 pontos altos. Vão dar um total de 6 pontos altos, intercalados com uma correntinha. Eu vou terminar a carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a terceira carreira, trabalhei 6 pontos altos, sendo 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 no último ponto de base, ou seja, no quarto. Apenas no segundo e no terceiro trabalhamos um em cada ponto. Subimos uma correntinha e agora nas 3 correntinhas que vou contar 1, 2, na terceira acima vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. Vamos trabalhar acima do primeiro ponto 2 pontos altos. Então fiz um e vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2. Agora até chegar aqui no penúltimo vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar ali no penúltimo, deixando apenas o último sem trabalhar, onde nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo, vou trabalhar aqui no último 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2. Fazendo um total de 8 pontos altos. 2 aqui no primeiro, 2 no último. E no meio, um ponto alto em cada ponto de base. 8 pontos altos. Agora faço uma correntinha e vamos trabalhar na direção de todos os pontos altos desta forma, sempre trabalhando 2 pontos altos no primeiro ponto de base e no último 2 pontos altos também, tá? Bom, eu vou finalizar essa carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha quarta carreira, trabalhei 8 pontos altos, subi uma correntinha, agora vou aqui no primeiro ponto, na terceira correntinha acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Nós temos 8 pontos altos, vou trabalhar agora 2 pontos altos acima do primeiro e 2 pontos altos acima do último. E no meio aqui vai ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, fazendo um total de 10 pontos altos. Uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. E aqui no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, são 2 pontos altos. Vou trabalhar agora até no penúltimo ponto. Então, são 3 pontos altos. 4. 5. 6. 7. 8. E agora nós vamos trabalhar aqui no último mais 2, totalizando 10. Então, são 9 pontos altos e 10 pontos altos. São 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou subir agora uma correntinha. Nós vamos trabalhar dessa forma, na direção de todos os pontos altos, até chegar aqui no início. E já volto com vocês.
Cheguei no final da minha quinta carreira, trabalhei 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 no último. Aqui no meio trabalhei normal, um ponto alto na direção de cada ponto de base. Subi uma correntinha, vou no primeiro ponto aqui, na terceira correntinha acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar aqui no penúltimo. Chegando no último, vamos trabalhar 2. Cheguei aqui no penúltimo, vou no último, trabalho 2 pontos altos. Na sequência, vou subir uma correntinha e nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, até chegar aqui no início, onde nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e esconder no avesso da nossa peça. Fora esse hexágono na cor vinho, nós vamos trabalhar mais 5, iniciando a primeira carreira na cor vinho, trabalhando a segunda, terceira, quarta, quinta na cor cru com palha, e vamos deixar a última carreira para emendar nesse hexágono aqui, que vai estar pronto. Bom, pessoal, eu vou finalizar essa carreira e já volto para nós iniciarmos as emendas. Aqui finalizei o hexágono na cor vinho, já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da minha peça. Agora, eu vou pegar o meu hexágono aqui que nós vamos emendar, já está começado. Trabalhei a primeira carreira na cor vinho e a segunda, terceira, quarta e quinta com o barbante cru e a linha na cor palha. E vamos iniciar a emenda na cor vinho. Aqui, vou pegar a minha peça já pronta e vou colocar avesso com avesso, vou aqui na alça de uma correntinha, vou prender com um ponto baixo, vou laçar o fio, vou virar a minha peça e vou trabalhar aqui agora. No primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos altos e nos demais pontos, vou trabalhar um ponto alto acima de cada ponto de base, até chegar aqui no penúltimo. Quando chegar ali no último, vou trabalhar 2 pontos altos acima dele. Cheguei aqui no penúltimo, trabalho agora no último 2 pontos altos acima dele. E agora, sem subir nenhuma correntinha, vou aqui na outra alça, vou colocar aqui avesso com avesso e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou virar o meu hexágono, vou laçar o fio aqui e vou iniciar no primeiro ponto aqui, trabalhando 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2. E nos demais pontos, vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar aqui no penúltimo. No último, vamos trabalhar da mesma forma, 2 pontos altos. E vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, até chegar aqui do outro lado, onde nós vamos arrematar, cortar o fio e esconder no avesso. Eu vou finalizar essa parte e retorno para nós darmos continuidade à emenda dos hexágonos. Então, pessoal, aqui finalizei a emenda do primeiro hexágono com o segundo. Agora, nós vamos iniciar a emenda do terceiro. Já tenho uma peça pronta aqui. E já iniciei a 6ª carreira no fio vinho. Trabalhei aqui 12 pontos altos, sendo 2 no primeiro ponto de base e 2 no último ponto de base. Nos demais, eu fiz um ponto alto na direção de cada ponto de base. Agora, nós vamos aqui do lado direito, nessa parte aqui, nesta alça,
Vamos unir hexágono avesso com avesso, introduzir agulha e prender com um ponto baixo. Vou virar a minha peça e agora vou laçar o fio. No primeiro ponto aqui faço 2 pontos altos acima dele e na sequência vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base até chegar no penúltimo ponto. Quando chegar no último, vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou trabalhar 2 pontos altos no último ponto de base. Feito isso, agora nós vamos aqui no meio, aonde foi feita a emenda, onde temos uma alça de um lado e a alça de outro. Vou colocar avesso com avesso na primeira aqui do lado direito, vou prender com um ponto baixo. Vou na esquerda aqui, vou na outra alça e prendo com um ponto baixo. Viro a minha peça, aqui vou laçar o fio e vamos trabalhar agora na direção desses pontos altos. No primeiro vou fazer 2 pontos altos de base e nos demais vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto até chegar no penúltimo ponto. Chegando no último, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou agora no último, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, na sequência, nós vamos aqui do outro lado, aqui na ponta, onde nós temos a outra alça, colocar avesso com avesso e prender com um ponto baixo. Vou laçar o fio. E vamos trabalhar agora na direção desses pontos altos. No primeiro vou fazer 2. E nos demais, um ponto na direção de cada ponto de base. Até chegar no penúltimo ponto. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Lembrando que aqui nós iniciamos com 2 pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base até chegar aqui no penúltimo e no último vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Isso por toda a carreira até chegar aqui no início, onde nós vamos arrematar, cortar o fio e esconder no avesso da nossa peça. Fora esses 2, vou trabalhar mais 3, totalizando 5. Vai ficar apenas um sem trabalhar. Esse lado aqui vai encaixado ali no pé do vaso. Então, por isso que eu não vou trabalhar a emenda nessa parte aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou terminar de emendar os demais hexágonos e assim que estiver pronto eu retorno com vocês. Aqui finalizamos a emenda dos hexágonos, foram 5 no total. Apenas aqui em cima deixei sem emendar nenhum, porque aqui vai ser a abertura onde vai ser o encaixe do pé do vaso. Agora, nós vamos iniciar a carreira do bico. Eu vou pegar o meu barbante cru e a minha linha palha, vou colocar uma argolinha na agulha. Nós vamos aqui do lado direito, nesta alça, é a última alça antes da emenda aqui. Vou introduzir a agulha, prender com um ponto baixo, subir uma correntinha e na mesma alça vou trabalhar outro ponto baixo. E agora vou correr com pontos baixos acima de cada ponto de base até chegar no último aqui. Então, vou aqui no primeiro, faço um ponto baixo. E na sequência, vou trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto alto de base. Cheguei aqui no último ponto dessa sequência de pontos altos.
E chegamos aqui aonde temos a união dos hexágonos. Temos uma alça do lado direito, a emenda e uma alça do lado esquerdo. Vou aqui nessa alça do lado direito, faço um ponto baixo, vou aqui no meio da emenda, faço outro ponto baixo. Vou aqui na outra alça do lado esquerdo, faço outro ponto baixo. E nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira. Onde tiver a sequência de pontos altos, vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto. Quando chegar nas emendas, vamos fazer um ponto baixo na alça do lado direito, um ponto baixo aqui no meio da emenda, um ponto baixo na alça do lado esquerdo, vamos seguir com pontos baixos aqui em cada ponto alto de base, chegando na alça de uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Isso nós vamos trabalhar por toda a carreira, sempre dessa forma, vão ser repetições, até finalizar a carreira. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei a primeira carreira do bico, lembrando que aqui no meio, onde vai no encaixe do pé do vaso, eu não vou trabalhar mais, por isso já arrematei o fio aqui, cortei e escondi no avesso da peça. E agora nós vamos iniciar a segunda carreira, continuando no barbante cru e a linha palha. Vou colocar uma argolinha na agulha. Vou aqui do lado esquerdo, na direção aqui, onde temos dois pontos altos juntos na cor vinho. No primeiro aqui, temos um ponto baixo acima. Nós vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos subir uma, duas correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. Com o ponto baixo, são 3. Então, fiz um ponto alto, 2... 3, uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base, vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui. Um ponto alto, 2, 3, uma correntinha, pulo um ponto de base, mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Agora, vou subir uma correntinha e vou trabalhar aqui na alça de uma correntinha aqui, acima da alça na cor vinho. Então, vou introduzir a agulha aqui, trabalhar 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Vou subir agora 2 correntinhas e na mesma alça, no mesmo lugar, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Nós vamos trabalhar dessa forma, continuando aqui na lateral, da mesma forma que fizemos aqui no início, com as 3 sequências de pontos altos intercalados com uma correntinha. Chegando aqui na alça de uma correntinha, vamos fazer o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vamos continuar aqui, trabalhando da mesma forma que fizemos aqui no início, também com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Até chegar aqui onde nós emendamos um hexágono com o outro. Eu vou finalizar até aqui no último ponto alto, antes da emenda, e finalizando eu retorno com vocês. Bom, aqui cheguei aonde tem a emenda, trabalhei aqui por último 3 pontos altos, agora sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, vou aqui no meio aqui, onde nós temos um ponto baixo, aqui na direção da emenda, vou introduzir a agulha aqui, fazer um ponto alto. Sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, vou pular um ponto de base e vou iniciar as minhas sequências de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Até chegar na ponta onde nós vamos fazer o leque. Então, pessoal, vai ser sempre assim,
nós vamos trabalhar nas laterais a sequência de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Chegando aqui na alça de uma correntinha, nós vamos fazer o leque. E quando chegar nas emendas, aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que expliquei aqui, tá? Sem subir nenhuma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Depois, sem subir nenhuma correntinha, vamos começar as sequências de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira. Terminando, eu volto com vocês. Aqui finalizei a carreira. Terminei aqui do outro lado, como vocês podem ver. Eu virei do avesso. E agora nós vamos dar continuidade, subindo aqui 4 correntinhas. 3, 4. Laçar o fio. Vou pular um ponto de base, vou no próximo. Faço um ponto alto. Na alça de uma correntinha, faço outro ponto alto também. E aqui no primeiro ponto de base, dos 3 abaixo, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou no terceiro ponto da carreira de base, faço um ponto alto. Na alça, um ponto alto. E no primeiro ponto dos 3 abaixo, faço outro ponto alto. Agora, vou subir uma correntinha, laçar o fio, vou aqui no terceiro ponto de base, dos 3 abaixo, faço um ponto alto. Na alça de uma correntinha, faço outro ponto alto. E no primeiro, dos 3 pontos altos do leque aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. E vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou laçar o fio, vou no terceiro ponto alto aqui do leque, inicio o meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto aqui na alça de uma correntinha. E no primeiro ponto aqui, vou trabalhar um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui aonde tem a emenda. Vamos trabalhar este lado, e quando chegar aqui, eu retorno com vocês para explicar o que vamos fazer. Daqui a pouco eu retorno. Cheguei aqui aonde temos a emenda, finalizei aqui com 3 pontos altos, sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio e nós vamos aqui neste ponto do meio, nós vamos pular um ponto alto, 2 e vamos aqui nesse ponto alto central que está na direção da emenda. Vou trabalhar outro ponto alto aqui também. Depois, sem subir nenhuma correntinha, vou pular 2 pontos altos, igual pulamos aqui, e vou aqui no terceiro, faço um ponto alto. E vou dar continuidade, trabalhando um ponto alto na alça, um ponto alto aqui no primeiro ponto dos 3 abaixo, e assim sucessivamente, até finalizar do outro lado. Ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira, trabalhando sempre da mesma forma, são repetições, não tenho que errar. E terminando, eu retorno com vocês. Então, pessoal, aqui finalizei a segunda carreira do bico, trabalhei com o barbante cru e a linha palha. Cheguei aqui no final, arrematei, cortei o fio e escondi no avesso da nossa peça. Aproveitei e já iniciei a carreira de acabamento. E aqui, iniciei do terceiro ponto aqui do final, com um ponto baixo. Na virada, fiz 2 pontos baixos e nos demais pontos de base, até chegar na outra virada, fiz um ponto na direção de cada ponto de base. Aqui na virada, fiz 2 e trabalhei um ponto baixo aqui no primeiro ponto dos 3 de base. Vou subir agora 3 correntinhas e vou aqui nas 2 alças do início, prendo com um ponto baixo. Fiz um ponto picô, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço outro ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, prendo com um ponto baixo, outro ponto picô,
pulo a alça de uma correntinha, vou no primeiro ponto dos 3 abaixo, prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, prendo com um ponto baixo, pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma, até chegar aqui na alça do leque. Finalizando, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na alça do leque, trabalhei aqui por último no terceiro ponto alto, a sequência primeira aqui, no terceiro fiz um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, vou pegar as 2 alças aqui do início, prender com um ponto baixo, temos um ponto picô. Vou aqui na alça de 2 correntinhas, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntinhas, prendo aqui nas 2 alças abaixo com um ponto baixo. Vou aqui no primeiro ponto dos 3, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, prendo com um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou aqui no próximo, prendo com um ponto baixo. E nós vamos trabalhar dessa forma, por toda a volta da carreira do nosso tapete, até chegar aqui do outro lado. Lembrando que aonde nós temos essa parte aqui, onde tem a sequência de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha, nós vamos trabalhar normal os picôs. E quando chegar no leque, nós vamos trabalhar aqui no último, no terceiro ponto aqui de base, um picô, no meio da alça outro picô e no primeiro ponto de base dos 3 abaixo outro picô. Notem que nós não pulamos nenhum ponto de base, nós vamos pular só nas laterais. Quando chegar nos leques, vai ser dessa forma. Ok, pessoal? Bom, eu vou finalizar essa carreira, que é a última. Vou terminar o meu tapete, arrematar, cortar, esconder o fio e volto com vocês com ele pronto. Bom, pessoal, mais uma aula finalizada, mais um trabalho pronto e eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. Desde já agradeço pelo carinho, pelas mensagens que vem me mandando aqui no canal, nas postagens, né, dos meus vídeos. É muito bom, é muito gratificante e eu quero agradecer a todos por isso. Desde já também, mais uma vez eu peço, quem gostar deste vídeo, clique aí em gostei, compartilhe nas redes sociais, com seus familiares, amigos, com quem vocês quiserem. E também, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e clique no sininho para ativar as notificações, ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.